Toda segunda e quinta, você já sabe que é dia de trazer o time de esportes para nos atualizar sobre os destaques do futebol. Quem fala com a gente hoje é o repórter Rafael Costa. Diz aí, Rafa, o que é que você tem pra gente? 3, 2, 1... Obrigado, Rafa. Olá a todos. Meu nome é Rafael Costa, sou repórter de esportes. E agora a gente vai dar um giro pelas principais notícias do mundo esportivo. E vamos começar por Copa América, né? Porque nessa quarta-feira, ontem à noite, a gente teve aí a Colômbia vencendo o Uruguai por 1-0 e garantindo uma vaga na final da Copa América. Colômbia que não chegava na final da competição desde 2001. A Colômbia venceu por 1-0, gol de Lerma, e mais uma assistência do James Rodrigues, jogador de São Paulo aí, né? Que vive um momento meio delicado com o clube, mas que na seleção vem jogando muito e ontem não foi diferente. 1-0 aí, jogo difícil, amarrado, e aí a Colômbia volta a uma final de Copa América depois de 23 anos. É uma marca importante para essa geração colombiana. E agora os colombianos terão pela frente a Argentina, né? No domingo eles fazem aí a grande final, às 4 horas, a gente já volta nisso aí. Só que assim, apesar de dentro de campo a festa ter sido bonita, logo que o apito final decretou o final da partida, a coisa ficou feia, viu? Porque os jogadores uruguaios acabaram entrando numa confusão com torcedores. Ainda não está muito claro qual foi o motivo da confusão. O que aparenta familiares dos jogadores uruguaios estavam em determinado setor do estádio e aparentemente uma confusão com torcedores colombianos começou. Os jogadores uruguaios detectaram a falta de segurança no local e eles mesmos acabaram entrando nesse setor do estádio e acabaram protagonizando aí cenas de pancadaria. E o Darwin Núñez, né, o atacante aí do Uruguai, foi um dos protagonistas dessas cenas aí que a gente está acompanhando. Uma confusão muito grande, precisou aí de uma série de seguranças intervir para apaziguar a situação. Uma situação delicada, né? Uma briga muito feia do Darwin Núñez, que também é atacante do Liverpool, um dos principais jogadores aí do clube inglês, e da seleção uruguaia, que acabou se despedindo da Copa América depois da derrota. Bom, e aí, como eu falei, né? Agora os dois principais campeonatos de seleções estão com suas decisões fechadas. Às 4 horas da tarde a gente vai ter a final da Eurocopa. Vai ser Espanha e Inglaterra. Inglaterra que ontem também acabou vencendo a Holanda por 2-1 e garantiu a vaga na final. Então teremos aí Inglaterra e Espanha fazendo a final da Eurocopa. E às 9 da noite a gente vai acompanhar Uruguai e Colômbia na final da Copa América. Então, domingo aí de emoção garantida para você que é apaixonado por futebol. Mas ontem também não teve só Copa América, viu, pessoal? Ontem também a gente teve rodada da Libertadores e muita coisa acontecendo. E acho que a principal delas foi essa aqui, ó. Cadê, produção? Porque ontem, no estádio de São Januário, um tabu incômodo foi quebrado. Depois de 14 anos, o Vasco finalmente conseguiu ganhar do Corinthians 2-0, uma marca impressionante. Piton, fazendo valer a lei do ex, aí, abriu o placar para o Vasco. E o Sforza, já nos acréscimos, já no finalzinho do jogo, fez um golaço de falta para decretar a vitória do Vasco, que conseguiu um respiro na luta contra a zona do rebaixamento e deixou o Timão lá. Então, assim, situação do Corinthians vai se agravando no campeonato. Tá esperando a estreia do Ramon Dias, né, técnico novo, que foi anunciado ontem. Mas situação complicada aí pro Timão, que vê essa marca importante sendo quebrada. Ontem a gente também teve o Cruzeiro ganhando do Grêmio por 2-0, também complicando ainda mais a situação do tricolor gaúcho.
E a gente também teve o Bahia, que se recuperou e de forma impressionante ganhou do Atlético Paranaense fora de casa por 3-1. Então, jogos que movimentaram aí, né, a rodada do Campeonato Brasileiro, jogos mexendo na parte de cima e de baixo da tabela. Falando em tabela, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, como é que tá a classificação. Lembrando que temos mais jogos hoje, mas a situação de momento é a seguinte. Na parte de cima da tabela temos Flamengo com 31 liderando a competição, Botafogo com 30, Palmeiras com 30 e o Bahia com 30. Situação bem embolada aqui. Aí viemos com São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, que acabou perdendo ontem, né? Poderia ter encostado aqui, mas acabou perdendo. Fortaleza, Bragantino, Vasco, rapaz. Olha aí, o Vasco que começou a situação aqui meio complicada, engatou as vitórias e aí já aparece na primeira página, na 10ª colocação. Internacional, que acabou perdendo ontem para o Juventude, mas em jogo atrasado pela Copa do Brasil. Juventude acabou ganhando do Inter no Beira-Rio, jogo de ida. Aí temos Atlético Mineiro, Criciúma, Vitória, Cuiabá e aí vem a zona do perigo, meus amigos. Corinthians, apenas 12 pontos, o Grêmio com 11, o Atlético Goianiense também com 11 e, por último, em situação alarmante, o Fluminense com apenas 7 pontos. Para a gente fechar, pessoal, a gente vai falar aqui de uma situação complicada que aconteceu ontem na 2ª divisão do Campeonato Goiano, no jogo entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste. Após o final da partida, né, que acabou com vitória do Centro-Oeste, os jogadores acabaram indo reclamar ali com os árbitros, né, reclamando de algumas decisões. A polícia interveio e, absolutamente do nada, um policial, numa situação em que não tinha tentativa de agressão, não tinha ali uma confusão muito grande instaurada, o policial acabou dando um tiro na perna do goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, né? Ele foi atingido por um tiro de bala de borracha, um tiro que foi disparado assim muito próximo a ele. A gente não pode mostrar as imagens aqui, mas o machucado ficou muito feio. A perna dele tá assim, ficou bem machucada, dá para ver nitidamente o local do tiro. Ele não corre nenhum risco mais grave, mas com certeza vai ficar afastado dos gramados aí por um bom tempo, por conta de uma ação completamente desproporcional. E em nota, o Grêmio Anápolis afirmou que vai entrar com as medidas cabíveis, né? O Ministério do Esporte também se pronunciou depois do acontecido e repudiou a ação do policial que acabou atirando na perna do goleiro aí, Ramon Souza, que precisou sair desse jeito dentro de campo. Lamentável situação que não tem nada a ver com o nosso futebol. E para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí nos esportes, seja no futebol, no aquecimento aí para as Olimpíadas e de todos os outros assuntos, entra lá no Metrópolis, fica atento ao nosso site, às nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Meu nome é Rafael Costa e até a próxima, pessoal!